Bom dia, shalom. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida neste final de semana, neste sábado, que é um Shabbat Shalom. Que o Senhor possa ser o seu condutor, que Ele possa ser a sua direção, que Ele possa ser o seu refrigério, que Ele possa hoje derramar todo o amor que Ele tem para derramar sobre a sua vida, te tirando de cativeiros, te tirando de prisões, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é sobre Ele, sempre foi sobre Ele, nunca foi sobre nós. Ele nos mostra e direciona a direção a qual nós devemos seguir para encontrarmos a saída de toda situação em qual nós estivermos passando ou envolvidos. Amém? Daqui a pouquinho eu vou estar iniciando, eu vou estar compartilhando essa live aqui, já eu inicio. Glória a Jesus. Amém. É bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Glória a Jesus. Nada pode parar. A maior expressão do amor foi naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Nós devemos olhar somente para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Quando ninguém mais vê, mas Ele vê. Então, nós precisamos olhar para o alto, porque Ele está sempre olhando por nós. Aleluia, Jesus. Vou estar consagrando essa live, esse tempo agora ao Senhor, para que Ele venha de encontro à minha, de encontro à sua vida. Que o Senhor venha falar conosco nesta manhã. Nós precisamos dEle. Aleluia, Jesus, aleluia. Ontem eu trouxe uma live ontem à noite, seria a última live, né, da série Cura da Alma, / Cura Interior. Hoje eu vou estar trazendo essa live, né, que é o processo da cura interior. Mas antes de eu entrar nessa pauta, nesse assunto, eu quero estar lendo uma passagem bíblica aqui que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10. Eu vou estar lendo do versículo 3 até o versículo 7. Amém? Vou baixar só um pouquinho aqui. Vou estar fazendo a leitura. Fala assim, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Até aqui, a partir do momento em que a gente coloca a nossa vida nos caminhos do Senhor Jesus, nós passamos a buscar mais o Espírito Santo. Nós somos seres espirituais que habitamos dentro de um corpo. E a partir do momento ao qual nós colocamos o Espírito Santo como sendo aquele que nos dá a direção, aquele que nos aponta o caminho que nós devemos seguir, então as nossas armas também não podem ser mais carnais. As nossas armas não podem ser mais aquelas que a gente usava no outro tempo, no tempo da fragilidade humana que nós estávamos sem conhecer a Cristo, sem conhecer o Espírito Santo, dente por dente, olho por olho. Nós não podemos mais agir dessa forma, porque o Espírito Santo, ele nos conduz a agir por Ele. E é Ele que tem o domínio e o controle. A partir do momento em que nós colocamos a dependência em Jesus, Ele nos direciona e nos mostra também, assim,
armas espirituais para serem usadas. Então nós precisamos militar segundo o Espírito e não segundo a carne, para que assim a gente ande em obediência, quebrando as fortalezas que nos cercam, nos prendem em situações da nossa vida. E aqui no versículo 6 fala assim, ó: e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confiar em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Quando nós andamos segundo Cristo, nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos. Nós precisamos confiar único e exclusivamente nele. Porque nós somos falhos, nós somos errantes, nós somos pecadores. E às vezes nós bloqueamos também, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa carnalidade, nós bloqueamos o que o Espírito Santo quer fazer em nós. Então nós precisamos andar em espírito, sendo direcionado pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo da verdade, que ministra a verdade, que liberta, que é a palavra de Deus. Então, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, quem nós somos sendo direcionados e dirigidos, governados pelo Espírito Santo, nós precisamos não mais andar pela carne, mas sim pelo Espírito. Então, vamos lá. Hoje eu quero trazer esse tema, que é o processo de cura interior, para me selar essa série que eu fiz aqui a respeito de cura da alma. Então, nós temos que passar por um processo. Isso vão trazer novas lives vindouras, porque esse assunto de cura interior é um assunto bem profundo, é um assunto que abrange muitos tópicos, né? Porque a pessoa, quando ela precisa de passar por uma cura interior, primeiro, ela tem que entender o que significa isso. E ela tem que, o primeiro momento, ela passa por uma batalha na mente. Ela precisa batalhar, ela precisa guerrear contra a própria mente. Ela precisa derrubar essas fortalezas. E o que são essas fortalezas? São as forças que exercem influência sobre os nossos pensamentos. São os sofismas, são as mentiras de Satanás contra mim e sua vida. Então nós precisamos derrubar essas fortalezas. Isso vai causar uma luta interior tremenda para destruir traumas, repreensão, fuga, projeção, autocomiseração, perfeccionismo e depressão. Isso são apenas uns detalhes que tem dentro desse assunto, as características desse assunto da cura interior, da batalha para a gente vencer dentro da mente, dentro do nosso interior. A gente lança ali naquele campo de batalha e você começa a guerrear para você lutar. Quando você identifica que você está passando e tem que passar por esse processo de cura interior. Primeiros passos são esses, a gente batalhar, né? E para dar uma conclusão aqui a respeito desse assunto, lá em Mateus 16, 26, fala assim, ó: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Aquela pessoa que ela está sempre preocupada com o outro, preocupada com o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que derramar sobre a vida do outro, e esquece de si própria. Às vezes está se autocondenando, às vezes está se prejudicando, pensando muito no outro, esquecendo de si próprio. Então a própria palavra vem dizer: o que adianta eu preocupar, eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma? Eu estou gravando essa live aqui para deixar registrado, porque é um assunto que é necessário, é um assunto que eu acredito que todo mundo tem que identificar, sim, que tem algo que precisa ser curado no seu interior. O primeiro passo para uma cura é a gente assumir que a gente precisa ser curado. Então a cura interior, ela é um processo. É um processo árduo, é um processo prolongado, doloroso, mas necessário. Nós precisamos passar por esse processo para ser libertos, para ser restaurados, para ter um equilíbrio emocional. Nós precisamos disso. Então aqui, primeiro, nós precisamos reconhecer essas feridas. O primeiro passo é nós admitirmos que existem feridas emocionais no nosso interior. Olhar para dentro de nós mesmos, para que nós possamos identificar toda essa área onde que causa dor e quais foram os eventos que causaram essa dor.
No decorrer da nossa caminhada, a gente passa por vários processos, a gente passa por várias situações vindouras que acontecem, que às vezes afligem a nossa alma, que às vezes nos causam dor. Então, quando a gente começa a identificar, fica mais fácil, porque a gente vai em cima do ponto exato onde precisa passar por essa cura, onde precisa passar por essa restauração. E chamar Jesus para entrar, né, no processo. E depois também a gente tem que prestar atenção, vigiar. Esse é um assunto que é um assunto muito delicado, por quê? Porque tem adversidades de entendimentos. Tem pessoas que acreditam sim que existem maldições hereditárias. Tem pessoas que não acreditam, tá tudo bem se você não acredita. Eu estou no time do que acredito. Por quê? Porque eu vejo repetições dentro da minha família. Então, eu acredito nisso, que necessita sim passar por processo de quebra, processo de libertação. Jesus, ele veio, ele deu a vida dele na cruz do Calvário por nós, sim. Ele consumou, sim. Porém, nós sabemos que nós precisamos renunciar tais coisas na nossa vida, porque herança, ela não para de ser gerada, principalmente quando você é convertido, seus pais não são. Então, aquilo ali continua nas regiões celestiais, no âmbito espiritual, cada dia sendo mais construído. Então é necessário que seja quebrado. A gente tem que ter esse entendimento, tem que ter a mente expandida, não a mente bloqueada, não limitar as coisas do reino, as coisas espirituais. Nós precisamos entender. Então nós precisamos quebrar maldições hereditárias, nós precisamos orar a Deus, pedindo para que quebre esses padrões negativos que são herdados da família, como rejeição, medo ou abuso e muitos outros que causam essas feridas interiores. Nós precisamos ter esse entendimento e buscar ajuda em quem pode nos dar, que é Jesus. E também nós precisamos renunciar a essas feridas. Nós necessitamos de renúncia. Todos os dias da nossa vida nós precisamos renunciar a alguma coisa, para que a gente possa viver único e exclusivo aquilo que o Senhor projetou e sonhou para nós, aquilo que Ele escreveu nos livros das promessas, para mim e para a sua vida. Nós precisamos renunciar a essas feridas da alma. E essas feridas da alma, elas nos bloqueiam de acessar as bênçãos, de acessar aquilo que Deus sonhou e projetou para nós. Aí nós precisamos declarar em voz alta que nós rejeitamos, que nós renunciamos a todas as mágoas e traumas do passado e entregando tudo nas mãos de Jesus. Nós precisamos fazer esse processo. Então isso aqui eu estou te dando uma direção para esse processo de cura interior. Também nós precisamos perdoar e pedir perdão. O perdão, ele quebra cadeias enormes. Geralmente a pessoa, quando ela está aprisionada dentro de uma cadeia da falta de perdão ou que não consegue pedir perdão, ela fica realmente aprisionada, ela fica enjaulada, ela fica amarrada. É como se ela estivesse acorrentada, atada, ela não consegue ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Ela fica bloqueada. Então é necessário quebrar, romper, ter uma ruptura. Precisa se pedir perdão pelos seus próprios erros e também perdoar aqueles que o feriram, que te feriram. O perdão é essencial para a cura, mesmo que seja difícil. Peça perdão. Eu peço perdão. Se a pessoa vai perdoar ou não, aí é ela com Deus. E eu também libero perdão. Independente se eu ainda esteja um pouco com algum sentimento de raiva momentâneo, mas eu libero perdão. E isso não é falso não, porque o perdão, ele é uma decisão. Nossa, a gente toma a decisão de perdoar e depois Deus entra com a cura, com o refrigério, limpando todo o peso que aquela situação causou. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos posicionar referente a isso para que a gente consiga atingir a nossa libertação. Aí aqui vem, submeter-se ao processo de cura, envolva-se em oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar incessantemente, pedindo a Deus, clamando a Deus para que Ele venha nos curar. Nós precisamos também, às vezes, ouvir aconselhamento de algumas pessoas que foram separadas por Deus. Pessoas que estão no nível espiritual mais elevado, que estão em busca, e nós precisamos ouvir sim os conselhos. Nós precisamos jejuar, porque o jejum ele mortifica a carne e ele eleva o nosso espírito.
E para isso nós precisamos alimentar o nosso espírito como? Fazendo leitura da Bíblia diária. Nós necessitamos disso. Então, é algo assim que é algo profundo. Elane, bom dia, amada. Shalom. Nós precisamos submeter esse processo de cura. Nós precisamos, é necessário nós nos envolvermos aprofundando na oração, no aconselhamento, no jejum e na leitura diária da Bíblia, né? A cura, ela vem progressivamente e ela requer dedicação, não é da noite para o dia, é um processo dia após dia. Teve tanta dificuldade para reconhecer que tinha feridas interiores que necessitavam passar pelo processo de cura. O processo de cura também não é um processo que vai ser rápido, não é da noite para o dia, nós precisamos perseverar e lutar e batalhar em prol disso, para estar querendo passar por esse processo e ser curados. Aqui também tem, nós precisamos confiar em Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 61, versículo 1, a palavra de Deus fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Qual é esse Espírito? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Porque o Senhor, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e Ele me enviou a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. O que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou me colocando na posição de libertadora, eu estou me colocando na posição de uma pessoa que está levando direção para outras pessoas. Eu estou aqui a serviço do meu Rei Jesus, desvendando essas coisas que são necessárias para a nossa vida e para a nossa caminhada aqui na terra. Porque o Espírito do Senhor, Ele me ungiu e Ele está sobre mim. O Espírito Santo mora dentro de mim. E todos os dias eu entendo que Ele ministra em mim para que eu venha ministrar aqui. Ele me dá uma direção. E eu sei que tem pessoas que são sim alcançadas. Elas podem até não estar aqui no ao vivo. Elas podem entrar em algum outro momento. Mas eu acredito que Deus, Ele leva, Ele direciona a palavra, Ele direciona o caminho para alguém que em algum momento vai estar em aflição. Por isso que eu decidi deixar minhas lives salvas aqui. Porque em algum momento alguém vai ser alcançado. Em algum momento Deus vai mostrar para alguém algo que ela precisa receber. Então é sobre isso que nós precisamos estar dispostos a servir ao Senhor. Nós precisamos confiar em Jesus para uma cura completa. Nós precisamos reconhecer que apenas Jesus pode curar de uma forma plena, porque Ele veio para restaurar o coração que está quebrado. Ele veio para curar o coração que está ferido. Ele veio para tirar as dores que o mundo causou, que essas situações que eu falei anteriormente causaram. Jesus, Ele é assim. Ele é a cura, Ele é o caminho. Então, para que isso venha a acontecer também, nós precisamos adotar novos hábitos. Nós precisamos praticar a oração, nós precisamos ter uma vida disciplinada, nós precisamos ter constância na leitura diária, nós precisamos adorar, colocar um louvor, nós precisamos ser gratos em tudo que Deus Ele faz por mim e por você. Nós precisamos reconhecer que nós não fomos consumidos ainda porque Cristo Jesus, Ele não permitiu, porque Ele é o nosso escudo. É Ele que vem nos guardando, é Ele que vem nos protegendo. Então, para isso, nós precisamos também evitar ambientes com pessoas tóxicas. Nós precisamos buscar essas atividades que promovam bem-estar. Quando eu evito ambiente que existe pessoas tóxicas, eu entendo que eu não posso me contaminar com as situações que aquele ambiente gera. Então, eu preciso me purificar, não que eu seja melhor, não. É justamente ao contrário. Quando eu reconheço que eu sou fraca, quando eu reconheço que eu sou vulnerável, eu começo a evitar situações as quais podem me intoxicar e podem me contaminar. É sobre isso. E eu preciso de provocar o reino espiritual. Eu preciso de buscar lugar que me promova bem-estar. Eu preciso buscar um ambiente espiritual que vai me fortalecer.
Assim eu vou estar renovando a minha mente diariamente com o que eu coloco dentro da minha mente, como eu falei da batalha da mente. Eu vou trazer live falando a respeito disso aqui. Eu preciso renovar minha mente em Cristo Jesus. Quando eu vou meditando na palavra de Deus, tudo aquilo que eu leio a respeito do Senhor, e eu começo a meditar, aprofundar, mergulhar naquilo ali, eu começo a alinhar os meus pensamentos na verdade genuína, que é a verdade de Cristo. E eu começo a substituir os pensamentos negativos por declarações de fé. E essas declarações de fé eu encontro dentro da palavra de Deus. Então eu preciso renovar minha mente diariamente, todos os dias, tirando tudo aquilo que não presta e colocando tudo aquilo que presta, substituindo todas essas coisas negativas por declarações de fé que eu encontro na palavra do Senhor. Eu preciso fazer essa troca. E também eu preciso cuidar, sim, do meu templo, o corpo, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Eu preciso cuidar desse corpo. Porque aqui habita o Espírito Santo, eu preciso cuidar também, porque senão o Espírito Santo ele vai ficar sufocado dentro de mim. Eu preciso descansar meu corpo, eu preciso ter aquele tempo de descanso também. Eu preciso de me curar de todo o estresse, de toda a depressão, de toda a fadiga, de tudo aquilo que o mundo vai colocando dentro de mim. Eu preciso renovar sim a minha mente, eu preciso cuidar do meu corpo físico, mas também do meu corpo espiritual, jejuando, orando, cuidando com o que eu estou colocando para dentro do corpo. Eu necessito ter essa conscientização de que o meu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Eu preciso dormir uma noite de sono bem dormida também. Não tem nada pior do que uma noite de sono mal dormida para nós, enquanto seres mortais aqui na Terra. Porque nós estamos neste corpo, nosso corpo é frágil e ele necessita de cuidados em todos os âmbitos. Então eu preciso ter essa conscientização. E por último, não menos importante, fala preservar na cura. Porque, como eu falei, a cura ela é um processo contínuo. Enquanto eu tiver vida aqui na Terra, eu tenho que passar pelos processos de cura. Por quê? Porque as aflições, as coisas que nos entristecem, elas não vão parar de acontecer, elas vão continuar acontecendo. E eu preciso entender isso, eu preciso ir para a cruz, se preciso for todos os dias, ou todas as horas, ou todos os minutos. Eu não sei qual é a situação que você vive, qual é a situação que você passa, mas nós precisamos perseverar na fé, apresentando diante de Deus tudo aquilo que a gente passa para que Ele venha curar a nossa alma, o nosso interior. Nós precisamos ser persistentes, mesmo nos dias mais difíceis. Nós precisamos confiar que Deus completará a obra da restauração em nós. E para selar essa palavra, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra vem dizer assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vem, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até o dia que Jesus voltar para nos buscar. O Senhor que começou aquela boa obra em mim e em você, Ele é fiel para cumprir. Mas eu preciso reconhecer, eu preciso perseverar na luta, eu preciso perseverar na busca, eu preciso perseverar na entrega, eu preciso mergulhar nele. É necessário que a gente desça, que a gente se dobre a Ele. É necessário que a gente aprofunde nas coisas do reino de Deus. O Senhor, Ele espera isso de mim e de você. O caminho é esse. Não existe outro caminho para esse processo de cura interior. Nós precisamos descer. Nós precisamos permitir que o Senhor venha nos curar. Que Ele venha trabalhar em nós, de dentro para fora. Enquanto vida tivermos, enquanto tiver fôlego de vida, nós estamos na dependência dele. Por nós mesmos, nós não conseguimos. É fracasso. Real é fracasso. Precisamos dele para nos ajudar. Amém? A palavra que eu queria trazer para vocês era essa. Eu quero deixar algumas explicações aqui. Eu finalizei, né, essa série de cura da alma, cura interior. Hoje eu trouxe, né, esse processo para cura interior. Porém, esse assunto de cura interior, ele é bem profundo e eu vou estar trazendo, sim, séries referente a isso aqui,
mais adiante, como eu falei anteriormente, lá no início do ano, o Senhor colocou no meu coração que eu fizesse 4 vezes no ano um processo de entrega, de jejum de silêncio, me silenciando, fiz inspirada, sim, na minha apóstola Larissa, sim. E era algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que eu preciso passar por isso. E não só uma vez, ainda mais que eu vou estar aqui na internet, usando a voz, usando a fala, mas 4 vezes nesse ano. Eu já fiz uma vez, e na segunda-feira eu vou estar entrando em outro processo novamente. Então, nesses próximos 7 dias, a partir de segunda-feira, eu não vou estar entrando aqui. Eu não vou estar postando nada aqui. Mas quando eu retornar a partir desses 7 dias, eu vou estar trazendo lives, eu vou estar trazendo outros temas que são necessários para a nossa vida. Eu estou à disposição, eu estou disponível ao reino do Senhor para que Ele me use como lhe apraz, como Ele bem quiser usar. Então eu vou estar voltando depois desse processo dessa semana. Eu vou estar trazendo novamente os devocionais. Se você gostou daquele devocional que eu estava fazendo todos os dias, do livro de Provérbios, eu vou estar voltando com o livro de Eclesiastes, e assim por diante, o livro que o Senhor gerar no meu coração, eu vou estar trazendo, porque eu não quero parar com os devocionais diários, por lives, das 9 horas da manhã. E os outros assuntos, outras lives mais temáticas, eu vou estar trazendo em outro horário noturno. E o Senhor já tem colocado algo no meu coração. Eu vou estar trazendo uma série de lives que vai falar muito com você. Então, era esse o aviso que eu queria deixar aqui. Eu vou estar sumida, mas eu creio que amanhã eu vou estar fazendo uma live de manhã também. Eu vou trazer uma palavra, porque essa semana, por eu ter terminado o livro de Provérbios, no início da semana eu não trouxe lives aqui. E amanhã eu vou estar trazendo uma palavra para o seu coração. De manhã, um alimento que vem do céu para alimentar o nosso espírito. Que vai ser a última live antes desse processo de entrega que eu vou estar descendo. Eu vou estar descendo na casa do oleiro. Eu vou estar me rendendo a Ele. Eu vou estar me silenciando para que Ele venha falar comigo. Para que eu ouça a voz dEle me direcionando em tudo que eu preciso. Porque nós, como seres humanos, eu tive esse entendimento que eu preciso me abastecer. Eu preciso me abastecer para que eu tenha algo para derramar. Como eu comecei falando de que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder a mim mesmo. Eu preciso cuidar de mim, do meu exterior, do meu espírito, do meu interior, para que eu tenha algo para derramar. Porque eu sou ser humana. Então eu preciso desse processo com meu Pai. Amém? Então a live era essa que eu queria trazer para você. Eu vou estar orando agora, finalizando. Eu agradeço a todos vocês que confiam no que eu carrego e param para estar ouvindo o que eu trago da parte do Senhor. É difícil, é muito difícil, é muito difícil. Mas quando a gente se coloca na posição de estar servindo o reino de Deus, a gente não se acovarda, mesmo que não tenha nenhuma pessoa. Eu estou aqui para fazer. E no momento certo o Senhor vai fazer da forma dele, não da minha forma. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. E eu te louvo e eu te bendigo por tudo que o Senhor tem colocado no meu coração, por tudo que o Senhor tem gerado. Como eu falei desde o início, Pai, se uma alma for alcançada por esse processo, por tudo aquilo que eu estou me disponibilizando a fazer pelo teu reino, eu já fico grata, porque eu tenho um entendimento que uma alma vale mais do que o mundo inteiro para o Senhor. E eu estou aqui, Senhor, à disposição do teu reino, com humildade, com temor e com tremor. E é no nome de Jesus que eu lanço uma bênção agora sobre a vida de todo aquele que assistir essa live. Uma bênção daquelas que venham transbordar, que venha te sacudir, mas uma bênção que vem da parte do Senhor para trazer transformação, para trazer cura, libertação sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a luz do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida neste dia e que a paz que excede todo entendimento venha sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, até amanhã. Amanhã eu vou estar trazendo uma palavra mais em formato estilo culto, não vai ser um culto, mas vai ser uma palavra, uma ministração, uma pregação, e amanhã eu trago a palavra para vocês, tá bom? Deus abençoe sua manhã, seu sábado, seu shabat, em nome de Jesus. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.